quero convidar você a passarmos o nosso momento de estudo bíblico nessa manhã. Estamos meditando, estudando sobre a carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos falar sobre o ministério de Paulo e no próximo domingo concluir a nossa tarefa de estudar Romanos. Então quero convidar você a estar participando conosco até o final e nós estaremos assumindo uma revista nova a partir do outro domingo. E se você tem interesse em adquirir a revista, ela vai estar custando R$10 para cada um de nós. Você pode confirmar isso comigo, de preferência lá pelo contato do WhatsApp, no contato do pastor. Por favor, faça isso lá, você que é membro aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Belas Artes, e vamos continuar. Nosso próximo segmento de estudo será sobre o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Há lições maravilhosas ali para mim e para você, então eu quero convidá-lo a fazer essa jornada de estudo bíblico conosco a partir do outro domingo, não o próximo, do outro domingo, estudando então o Sermão do Monte. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrirmos a nossa Bíblia no texto de Romanos. Romanos, capítulo de número 15. Abra lá sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 15, do versículo 14 ao 33. Romanos, capítulo de número 15, do versículo 14 ao 33. Eu vou ler com você. Você acompanha a sua Bíblia, eu peço que você permaneça o tempo todo aí com a sua Bíblia aberta, é um tempo de estudo bíblico. Considere que você está de fato na sua escola dominical, como se lá na sua igreja. Então, de preferência, não se perca muito aí nos envolvimentos que você possa ter dentro de casa, mas permaneça conectado, permaneça ligado aí, antenado, atencioso, Bíblia, caneta, papel na mão, anote o que for importante para a sua reflexão nessa manhã. Vamos lá? Romanos capítulo 15, do verso 14 ao 33, eu lerei, você nos acompanhe. E estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi, em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos, mas agora não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios
têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por vosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis comigo, juntamente comigo, nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que desde o meu serviço em Jerusalém, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Pai nos oriente, ilumine e nos dê sabedoria na compreensão, na abstração de verdades, ensinos para a nossa vida nessa manhã. Ore ao Senhor, fale com Ele mais uma vez, peça a Ele a sua bênção. Senhor amado, em nome de Jesus, quero louvar o Teu nome e bendizer o Senhor. Quero glorificar o Senhor, Pai, por esta oportunidade, mais uma vez. O Senhor dá a mim esta honra, esta bênção de compartilhar com os meus irmãos a Tua palavra. Eu peço ao Senhor, Pai, que nos abençoe, nos fortaleça, ilumine a nossa mente, o nosso coração, abra as janelas do nosso ser para receber, ó Pai, os ventos do Teu Espírito, trazendo vida, saúde, paz, plenitude, conforto, consolo, ânimo, intrepidez na Tua obra, Senhor. Dá a Tua bênção a cada um dos irmãos aqui nessa manhã, ajudando-nos e fortalecendo-nos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, eu quero conduzir você, então, na caminhada do nosso estudo bíblico aqui nessa manhã. Peço que você vá acompanhando conosco aí. Hoje vamos falar, então, o ministério de Paulo, olhando aí os textos do capítulo 15, do verso 14 até o verso 33. Você já deve ter certamente tido uma boa compreensão do ministério dos apóstolos. Os apóstolos tiveram, meus irmãos, um ministério extremamente relevante e imprescindível na vida da igreja cristã, desde o seu nascedouro. O Senhor Jesus Cristo separou 12 homens, e não apenas os separou. Jesus Cristo, nosso Senhor, os treinou durante 3 anos, há quase 3 anos e meio, treinou esses homens para serem os seus representantes imediatos, continuarem a sua obra, continuarem a receber a revelação especial, para que a igreja depois completa essa revelação, munida de todo o conhecimento necessário, pudéssemos ao longo dos séculos continuar propagando o Evangelho do Senhor, pudéssemos continuar glorificando o nosso Deus, nos preparando para os eventos finais da história. Então nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos apóstolos lá do passado, que eles tiveram esse ministério tão relevante, tão imprescindível. Sem eles a igreja hoje talvez existiria de uma forma muito deficiente. Mas louvado seja Deus, porque Deus os abençoou, os capacitou e nos deu esses homens tão valorosos. Nós já tivemos a oportunidade, como igreja presbiteriana aqui de Itanhaém, de estudar a vida de cada um deles, olhando inclusive para onde cada um deles foi. Você se lembra que tem alguns apóstolos que você praticamente não vê mais falar na Bíblia, verdade? Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vê falar ali de Tiago, ele é morto logo no começo da história. Você vê falar ali de Pedro, João. Depois entra Paulo na história e Atos continua praticamente falando só de Paulo. Onde está Mateus? Onde foi parar Bartolomeu? E o tal de Tomé? Ele continuou crente? E você vai vendo, e Matias, que foi o último a ser escolhido, substituindo Judas, a gente fica, meus irmãos, perguntando onde foram parar os apóstolos. Como disse, nós já tivemos essa oportunidade aqui na Igreja de Belas Artes de ver exatamente onde foi parar cada um deles. À luz da história que, mesmo fora das páginas da Bíblia, graças a Deus, foi registrado pelos historiadores, pelos
que escreveram a história, e nós temos muitas informações sobre eles. Então, eles tiveram um papel preponderante, imprescindível, relevante para a igreja. Mas é importante também lembrarmos que, além de serem os disseminadores da verdade para outros povos, onde cada um deles foram, é importante lembrar que eles também entregaram os fundamentos da fé à igreja. E eles foram referência para que nós continuássemos também como seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então, como dissemos, eles foram os responsáveis pela revelação bíblica e nos têm dado o conhecimento doutrinário. Dentre esses, o apóstolo Paulo se tornou um baluarte, uma coluna, uma referência que todos nós ficamos a admirá-lo. Como pode um homem da envergadura de Paulo ter realizado tantas coisas assim? Ele que no início fora um perseguidor da igreja. Então, Paulo é essa referência marcante na história da igreja. Paulo imprimiu o testemunho tão valoroso e proclamou o evangelho da graça, especialmente aos gentios, aos reis e autoridades da sua época, tanto civis quanto religiosas, quanto eclesiásticas. Paulo teve o privilégio de propagar o evangelho em Roma e falar pessoalmente com o imperador César. Então, é importante a gente lembrar o ministério desse homem. E nós vamos caminhar um pouquinho aqui nessa manhã, conversando sobre o ministério de Paulo, procurando trazer para cada um de nós também aprendizados e verdades que certamente nos auxiliam na caminhada também como ministros do Senhor. Lembra que ministros do Senhor não é só o seu pastor. Cada um de nós somos ministros. Lembrando que a palavra ministro, ela não tem essa conotação de honradez e grandeza, como se empresta especialmente hoje no meio público, mas a palavra ministro é a palavra servo, diácono, aquele que está servindo ao Senhor. Então, o ministério sacerdotal é o serviço sacerdotal de Paulo. E olhando para o serviço sacerdotal de Paulo, lembramos que cada um de nós também somos sacerdotes do Senhor. Amém? Vamos caminhando aqui então, olhando primeiramente essa primeira parte da nossa lição, o ministério sacerdotal de Paulo. Irmãos, Paulo vai usar aqui nesse texto que nós lemos, ele vai usar 5 palavrinhas aqui da língua grega. É claro que eu não coloquei aqui no grego, mas ele vai usar 5 palavras da língua grega, traduzidas aqui para nós dentro desse contexto que eu vou levantar. Essas palavras, elas têm uma relação direta com o trabalho sacerdotal. Olha só, ele usa a palavra ministro. Versículo de número 16, você pode ver isso, para que eu seja ministro de Cristo. Essa palavra, como eu já disse, ela tem um conceito de servir, aquele que presta um serviço. Então, o ministro é aquele que presta um serviço à nação, né? No caso, o ministro dos nossos aqui, do STF e outras áreas da justiça brasileira, né? Mas lá, para com Paulo, na origem da palavra no grego, essa palavra é aquele que presta um serviço. Então, Paulo era um ministro prestando um serviço ao Senhor. Ele vai falar na continuidade aqui do versículo 16 sobre o sagrado encargo, sobre a tarefa que ele tinha nesse serviço. Ele vai falar também sobre o conceito da oferta, que está profundamente ligado ao trabalho sacerdotal. Se você se lembra e recompõe na sua mente a estrutura do trabalho sacerdotal, desde Arão, passando pelos outros todos, e na continuidade da religião judaica, o sacerdote tinha a responsabilidade de apresentar a oferta dele ou do povo para Deus. A ideia da oferta ser aceitável também está ligada ao conceito do trabalho sacerdotal. E por último, a ideia de ser santificada essa oferta e santificado também os ofertantes. Então Paulo levanta aqui essas palavras, especialmente aqui no versículo de número 16, e tem tudo a ver com a vida sacerdotal, com o ministério sacerdotal. Eu gostaria de caminhar conosco nessa manhã, olhando justamente essa ideia de que Paulo ele se coloca no serviço aos irmãos de Roma como um sacerdote. Então, como sacerdote, Paulo serviu aos irmãos romanos através das instruções que ele deu nesta carta
Se você for lembrar, desde o capítulo 1, é um tratado teológico, é um ensinamento tão profundo, essa carta de Paulo aos Romanos, e ele se serve então como sacerdote, trazendo esse conhecimento, ensinando, instruindo, para apresentar esta igreja romana a Deus como uma oferta agradável, aceitável. Então esse é o contexto de Paulo, e esse é o conceito que ele nos traz aqui, de servir ao Senhor, apresentando esse povo como uma oferta a Deus. É a função do sacerdote. Mais uma vez, olha aí o versículo de número 16, e ele vai dizer assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, dos gentios, a vida, não é o dinheiro, não são os bens, mas especialmente a vida deles, como oferta, seja aceitável, uma vez que seja santificada pelo Espírito Santo. Qual foi o ministério sacerdotal de Paulo? Então, como Paulo desenvolveu esse ministério? Vamos caminhando aqui e argumentando sobre essas realidades que também nos ensinam. Quais seriam os sacrifícios que Paulo ofereceria? Como sacerdote, oferece esse sacrifício. Quais seriam esses sacrifícios de Paulo? Paulo se apresentava como sacerdote do evangelho entre os gentios. Então ele não está olhando aqui o serviço dele como sacerdote, apresentando sacrifícios físicos de cordeiros, bolos, etc., como fazia o sacerdote judaico, mas à guisa do mesmo ofício. Ele se coloca como sacerdote, apresentando-se sacerdote do evangelho, servindo o evangelho aos gentios. Ele cumpriu o seu papel com fervor, com entusiasmo, sendo sempre muito responsável, muito cuidadoso, na palavra que ele usa, zeloso pelas coisas de Deus. E assim, já podemos tirar aqui algumas lições para mim e para você. Eu e você também somos sacerdotes, eu e você também devemos prestar ao Senhor culto, trazer a Ele as nossas ofertas, a nossa vida, o nosso ser, outras ofertas que são outras pessoas que ganhamos para Jesus através do nosso sacerdócio, e apresentar isso também com zelo, com responsabilidade perante o nosso Deus. Então, Paulo foi esse zeloso e cuidadoso sacerdote, onde ele trazia os gentios como oferta a Deus. Paulo ensinava aos gentios sobre as duas alianças. Então você tem, primeiramente, à luz do Velho Testamento, a antiga aliança. Depois você vai encontrar profetas como Jeremias, como Isaías, que vão anunciar que viria uma nova aliança. Mas Paulo, à luz da velha aliança, nós aprendemos com ele e com o relato bíblico que os gentios, por exemplo, não podiam entrar no templo, não podiam participar do ofertório e dos sacrifícios do mesmo modo que os judeus. Se você se lembra da construção do templo, havia lá um pátio ou uma região no templo que os gentios poderiam se achegar. Mas o culto deles era diferenciado dos judeus. Eles não tinham livre acesso para chegar mais próximo ao lugar representativo da presença de Deus. Eles eram limitados. Na nova aliança, especialmente, o apóstolo Paulo vai ensinar isso aos gentios, dizendo que mesmo que eles não se achegassem lá no templo judaico, próximo ao lugar que representava a presença de Deus, pelo evangelho, os gentios agora têm acesso à presença de Deus diretamente e se tornaram eles próprios uma oferta agradável a Deus. Paulo vai nos ensinar isso através de suas cartas e certamente ensinou essas verdades para os romanos. Cumprindo então o ofício sacerdotal, Paulo conduz os crentes de Roma a serem adoradores condizentes com o princípio da oferta e do culto. Eu quero lembrar a você que está no Facebook ou no YouTube, você pode, se tiver alguma dúvida, levantar alguma questão, pode colocá-la aí na área de comentários, nós vamos procurar estar aqui antenados, olhando, e você pode nos ajudar aí a compreender melhor o texto, tirando dúvidas também, ok? Talvez a sua dúvida, uma vez apresentada, pode servir para tirar dúvidas também de outros irmãos. Então fique à vontade, lembra que aqui é uma escola dominical, é um tempo que a gente usa para compartilhar a palavra, debater a palavra no bom sentido,
e poder tirar lições dela para a nossa vida. Amém? Vamos continuar aqui. Eu quero convidar você a ficar antenado, a caminhar conosco aqui, então, olhando justamente essa atividade de Paulo como um sacerdote servindo os romanos. Paulo nos deixou, portanto, meus irmãos, o princípio sacerdotal, e isso se aplica também aos nossos dias. Lembra que você também é sacerdote, assim como eu também sou um sacerdote. Não há níveis, eu vou falar disso um pouquinho mais à frente, não há níveis onde um sacerdote é maior que o outro. Dentro da nova aliança não há sumos sacerdotes como havia lá no Velho Testamento, mas o nosso sumo sacerdote é o Senhor Jesus Cristo, ok? Então, o evangelista, aquele que prega o evangelho, seja você, seja eu, seja qualquer irmão em qualquer lugar do mundo que evangeliza, que leva pessoas a Cristo Jesus, ele também é um sacerdote de um modo diferenciado, especial, porque ele apresenta os seus novos convertidos como oferta a Deus. Então, a evangelização em si é o cumprimento do sacerdócio. E cada um de nós, de novo, cada um de nós somos sacerdotes. Como disse, no exercício do sacerdócio universal dos crentes, aliás, é bom lembrarmos que esta premissa, essa verdade, ela foi resgatada especialmente pela Reforma Protestante, porque até aquele momento da história, o sacerdócio era algo que estava na construção e na estrutura do catolicismo romano, preso apenas com os clérigos, com os bispos, com os papas, com os padres. Eles eram sacerdotes. Os outros demais eram apenas crentes. Não, isso não cabe na Escritura. E a Reforma Protestante nos resgatou isso, exatamente nos ensinando que cada um de nós, convertidos ao Senhor Jesus Cristo, somos também sacerdotes. Então, no exercício do sacerdócio universal dos crentes, cada crente é um sacerdote que oferece também ao Senhor os seus novos convertidos como oferta a Deus. Além de oferecer a si mesmo, ele oferece os frutos do seu trabalho também como oferta a Deus. Como disse anteriormente, não há níveis de sacerdócio, mas todos os crentes são iguais no culto e na adoração e no serviço ao Senhor. Então, o seu pastor, por exemplo, não é melhor sacerdote que você, não é maior sacerdote que você, ele não tem um nível superior a você. No exercício do sacerdócio, todos nós temos igualdade. O único que tem preponderância, vigência maior, poder maior, é o Senhor Jesus Cristo, porque ele é o nosso sumo e grande sacerdote na casa de Deus. Todos nós, os demais, estamos limitados, nivelados na mesma função. Então é bom que a gente aprenda e guarde essas verdades, porque o sacerdócio não é algo restrito a algumas pessoas, mas está ligado a cada um de nós como crentes. O cristão não pode se esquecer de duas práticas, aliás, que duas práticas são fundamentais aqui no exercício da nossa vida cristã. Então lembre bem, duas coisas que você não pode esquecer. Primeiro, adoração a Deus. Isso faz parte do serviço sacerdotal. Segundo, testemunho da fé. São duas coisas que estão ligadas ao exercício sacerdotal que eu e você vivenciamos na nossa caminhada cristã. Quando adoramos a Deus, nós glorificamos o seu nome e somos levados a testemunhar a fé aos outros. Então não existe a possibilidade de você ser apenas um adorador mudo, um adorador que não testemunha, um adorador que não compartilha a fé a outras pessoas, um adorador que não dá o seu testemunho pessoal de que teve uma vida transformada, um adorador que não proclama as verdades de Deus a outros, não é um adorador em espírito e em verdade, porque nós somos chamados à adoração e ao testemunho. É o Senhor Jesus que nos ensina isso e nos comissiona a isto. Ide, portanto, façam discípulos, vós sereis minhas testemunhas, diz o Senhor. Então, adoração é função do sacerdote, e você é um sacerdote, e testemunhar, proclamar, anunciar a fé também é função do sacerdote, e eu te lembro
você é um sacerdote. Vamos lá, caminhando. Quando pessoas se convertem ao Senhor Jesus Cristo, através do seu trabalho, da sua evangelização, do nosso trabalho, nós as oferecemos a Deus e isso se torna um ciclo sem fim, pois elas também seguirão o nosso exemplo, elas também ganharão outros para Jesus, que também apresentarão com frutos ao Senhor, que por sua vez se tornarão outros evangelistas e daí por diante. Essa é a caminhada cristã e esse ciclo não pode parar. Eu e você precisamos continuar exercendo, assim como Paulo, o serviço do sacerdócio. Segunda coisa que nós queremos trazer aqui nessa reflexão, meus irmãos, nessa manhã, no nosso estudo, eu quero que você se lembre aí, a segunda coisa que a gente aprende é que Paulo teve um ministério poderoso. Então vamos falar um pouquinho sobre esse ministério poderoso do apóstolo Paulo. A presença e a ação poderosa do Espírito Santo foram características marcantes aqui na vida de Paulo. Nós vamos observar, e você conhece um pouco sobre a vida dele, percebe que ele foi um homem não apenas de palavras, mas foi um homem também de muitas realizações, de muitas obras, e ele vai dizer que tudo isso é através da ação e do poder do Espírito Santo. Então, nisso nós já aprendemos também lições para nós, que a nossa vida precisa estar conectada, em comunhão profunda com o Espírito, porque nós dependemos do Espírito Santo para o nosso ministério cristão. O Espírito Santo, meus irmãos, ele autentificava aqui a atuação de Paulo de maneira tão especial, conferia frutos extraordinários. Paulo teve a oportunidade de curar, Paulo teve a oportunidade até mesmo de participar de ressurreições. Então, ele teve um privilégio tremendo e teve frutos extraordinários. E o Espírito Santo proporcionava comunhão e uma sintonia com Deus na vida de Paulo, de modo que poucos tiveram tanta intimidade, tanta proximidade assim com o Senhor, como relatado na vida desse cristão, desse irmão, o apóstolo Paulo. Então, é através do Espírito Santo que Paulo faz e compreende que a sua vida, o seu serviço é prestado e é aceito a Deus. Algumas distinções que precisamos ter aqui na vida de Paulo. Primeiro, a contribuição desse irmão à obra. Olha aí mais uma vez o versículo 18, Romanos 15, versículo 18. Olha aí, diz assim: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Entrando aí no versículo 19. Mas Paulo reconhece aqui que ele era apenas um cooperador. Ele apenas estava contribuindo, mas a obra é do Senhor Jesus. Ele vai dizer aqui: não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Então, as ações da igreja é a continuidade do ministério do Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos também, como diz Paulo, cooperadores com ele. E Paulo diz aqui, então: Cristo fez através de mim. Ele ensina, orienta aquela igreja, dizendo que ele tinha sido apenas instrumento do Senhor. Paulo entendia corretamente aqui que o seu papel era um papel secundário. O primário é do Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, capacitando, dando poder, abrindo portas e quebrando os corações, mas o papel era do Espírito. Não deveria Paulo se exaltar de forma alguma. Mas essa referência lá em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Olha lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 3, 9. O texto diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, de Deus somos cooperadores. Paulo tinha essa plena consciência. O ministério
que Deus havia dado a ele só podia ser realizado nessa condição de que ele era um cooperador com o Senhor. Então, como a obra era de Cristo, seria também atribuída a glória somente a Cristo. Então, Paulo tem essa compreensão que toda a glória pertence aqui tão somente ao Senhor. Ele é apenas um instrumento, ele é apenas um cooperador do Senhor Jesus Cristo aqui na sua obra. Segunda coisa que nós prestamos atenção, meus irmãos, que Paulo distingue aqui, é o objetivo que ele tem de servir ao Senhor. Olhe mais uma vez aí o versículo 18, lá em Romanos, capítulo 15, volta lá, Romanos, capítulo 15, versículo 18, Paulo diz assim: eu não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para quê? Olha o objetivo, para conduzir os gentios à obediência, por palavras, por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Mas o objetivo dele aqui era conduzir os gentios à obediência à palavra, obediência a Deus. Então esse era o objetivo que Paulo tinha no seu ministério. A missão de Paulo aqui, meus irmãos, era levar pessoas pagãs que viviam sem fé, sem esperança, como ele diz aos Efésios, sem Deus no mundo, condenadas ao inferno, a receberem a graça por meio de Jesus Cristo. Então esse era o objetivo de Paulo, ser um instrumento para conduzir pessoas ao Senhor Jesus Cristo. A obediência dos gentios convertidos a Cristo era fruto do discipulado e do serviço ministrado por Paulo. Paulo tinha essa consciência de que ele estava ali para conduzir gentios a Cristo e o seu trabalho alcançava tão somente isso. Meios usados pelo apóstolo Paulo. Como é que Paulo chega a realizar, a alcançar os seus objetivos? Mais uma vez aí, versículo de número 18, Paulo vai dizer: porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão por aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, através do quê? Quais são os meios? Olha o versículo 18 e 19. Por palavra, por obras, por força de sinais e por prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então, os meios que Paulo se coloca aqui para ser instrumento nas mãos de Deus é que ele usaria palavras, é que ele usaria obras, a sua vida, as suas realizações. Ele usaria força de sinais e prodígios, mas agora pelo Espírito Santo. Então, tudo isso são meios que seriam utilizados para compartilhar e para levar os gentios aos pés da cruz. Paulo sabia que a obra de Cristo, meus irmãos, realizada por ele, se efetivava por doutrina, que são as palavras, e por obras, que é a prática do Evangelho. Então, olhe mais uma vez o versículo 18, Paulo estabelece aí quais eram os meios que seriam usados. Palavra e obras, especialmente aqui no versículo 18. Ou seja, palavra está ligada ao ensino, à proclamação, à condução das verdades, e as obras seriam as práticas, a vivência de Paulo. A genuína fé, meus irmãos, em Cristo Jesus, ela vai além de conhecer doutrinas, ela vai além de apenas saber coisas, mas ela envolve princípios e valores cristãos, envolve conhecimento, mas envolve também a prática. E os ensinos de Paulo, Tiago, Jesus, enfatizavam exatamente isso, mostrando que a vida cristã autêntica, ela se completa com a prática. Porque sem obras, a fé é morta. Então, a verdadeira fé, ela é acompanhada de obras. Então, tem que ter palavras? Tem que ter palavras, sim. Eu quero fazer uma digressão rápida. Existe uma expressão ensinada por São Francisco de Assis,
um grande cristão lá do passado, lá pelos idos de 1280, mais ou menos, foi a vida do Francisco de Assis. Foi um cristão devotado ao Senhor. Mas há coisas que, muitas vezes, tomadas isoladas, é como um versículo bíblico. E há uma expressão de Francisco de Assis que dizia o seguinte: pregue o evangelho o tempo todo. Se precisar, use palavras. Então, muitas pessoas entendem que pregar o evangelho é apenas viver. Palavras não são necessárias. Só se precisar. Não. A proclamação é feita com palavras. O seu testemunho é que é o adicional. As obras acompanham, mas a pregação da palavra, o ensino da palavra, a proclamação do evangelho se faz com palavras. Apenas você ser um bom crente, apenas você ser um bom cidadão, isso não leva ninguém a conhecer a salvação em Cristo Jesus. É apenas uma ilustração daquilo que Cristo fez na sua vida. Para que ele conheça a necessidade de salvação, você precisa usar palavras sim. Então, de novo, a fé sem obras é morta. Apenas o discurso não é suficiente para tudo, mas apenas as obras também não são suficientes. São duas atividades que acompanham a vida cristã. É como as duas hastes de uma tesoura. Se você desparafusar ali a tesoura, daquele parafuso central, e tentar usar a lâmina da tesoura para descascar uma laranja, você não vai conseguir. A tesoura, ela só tem a sua função real quando as duas lâminas trabalham conjuntamente. Então a vida cristã também é assim. Ela só é realmente vida cristã se houver as duas trabalhando conjuntamente, fé e obras. Caso contrário, não há vida cristã. Então nós não podemos perder isso de vista, e Paulo é um dos que nos ensinam com muita propriedade o valor da fé e o valor das obras. Quarta coisa que eu quero destacar com você aqui na vida de Paulo é o poder que foi revestido esse irmão. Mais uma vez ele coloca então no versículo 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Então o ministério de Paulo era um ministério poderoso, porque ele foi realizado plena e completamente sob a dependência do Espírito Santo na sua vida. Poder, sinais, prodígios, são termos que Paulo usa aqui no versículo 19 para referir-se ao sobrenatural da vinda de Jesus Cristo ao mundo e a chegada do reino de Deus. Então, quando você vai ler sobre a vida de Jesus Cristo, você vê também essas manifestações de poder, sinais, prodígios, o tempo todo autenticando exatamente que ele era o Messias, o enviado de Deus. Os termos são credenciais do apóstolo e identificam o ministério, especialmente aqui de Paulo, com Jesus Cristo. Então, esses poderes, sinais, prodígios acompanharam os apóstolos, onde quer que eles foram. Como eu disse, no texto de Atos, especialmente, você tem uma referência muito forte a Pedro e a João, e depois a Paulo. Mas a história vai nos relatar que onde quer que os apóstolos foram, anunciando o evangelho, ali também poderes miraculosos, sinais espetaculares acompanharam a vida dos apóstolos naquele primeiro período. Olhe para mim, 2 Coríntios 12, 12, rapidamente olhando lá, 2 Coríntios 12, 12. 2 Coríntios 12, 12, diz assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Então essas marcas do apostolado eram marcas que credenciavam, que realmente delimitavam a vida do apóstolo, indicando que, de fato, ele era um continuador da obra do Senhor Jesus Cristo. A conversão, meus irmãos, é o encontro do poder, pelo qual o Espírito Santo restaura, regenera e transforma o pecador. Então, em cada conversão, há uma manifestação de poder.
Em cada conversão é o Espírito Santo que age com poder, quebrantando as cadeias, libertando o indivíduo, fazendo nascer nele uma nova vida e transformando esse indivíduo em um filho do Deus Altíssimo. Volta lá para 1 Coríntios, se você puder, corra lá, 1 Coríntios, capítulo de número 2. 1 Coríntios, capítulo número 2, versículo 4. Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então Paulo está dizendo aqui, não foi só discurso. Eu tive também a manifestação do Espírito e de poder, e pessoas foram transformadas por meu intermédio. Olha só uma outra referência interessante que Paulo coloca, lá em 1 Tessalonicenses, dá uma corridinha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, Paulo vai nos ensinar aqui também, escrevendo àqueles irmãos de Tessalônica, o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, mais uma vez, Paulo mostra que o seu ministério foi um ministério de poder através da ação poderosa do Espírito Santo. Terceira coisa, queridos, que nós queremos destacar aqui na nossa reflexão de hoje, você pode acompanhar conosco aqui, é o ministério pioneiro de Paulo. Então, Paulo vai mostrar que ele teve um ministério inovador. Ele teve um ministério abrindo fronteiras, um ministério pioneiro, abrindo novas frentes para alcançar muitas pessoas com a graça de Jesus Cristo. Paulo vai oferecer aqui no texto de Romanos, volta lá, você tinha visitado comigo ali o texto de Tessalonicenses, volta lá então para Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, desculpe, a partir do versículo 14, Romanos 15, a partir do versículo 14, e você vai perceber que Paulo vai oferecer aqui um relatório do seu ministério. É claro que um relatório curto, simplificado, mas ele engloba aqui cerca de 10 anos do seu trabalho ministerial, incluindo particularidades das 3 viagens missionárias que ele havia realizado. Olha o que Paulo vai dizer, então, a partir do versículo de número 19 em diante. Ele vai continuar falando da sua vida e do seu ministério. Ele vai revelar que o seu plano agora, o seu plano missionário, era pregar àqueles que ainda não ouviram. Você pode olhar aí, versículo 20, por exemplo: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, o meu alvo é pregar onde Cristo ainda não foi anunciado, para que eu não fique pregando em cima daquilo que outras pessoas estão fazendo. Interessante, irmãos, muitas denominações, muitos grupos, até evangélicos, eles se pautam em levar pessoas de outros grupos para o trabalho deles. Se você é presbiteriano, você tem que mudar para o nosso grupo, porque na presbiteriana nem sequer tem o Espírito Santo, na presbiteriana o pessoal não tem revelação especial, e começam a achovalhar e começam a buscar pessoas através de recursos que não são corretos. Então Paulo está dizendo aqui, o meu alvo é pregar onde Cristo ainda não foi anunciado. E esse deve ser o nosso desafio também. O nosso alvo não é conseguir ganhar irmãos de outras igrejas para a nossa igreja. Não, é levar pessoas que não conhecem a Cristo a conhecê-lo. Aqueles que já conhecem, amém. Fiquem cada um no seu rebanho, com a graça de Deus, se assim for o caso, mas fiquem lá servindo ao Senhor. Se encontrar discrepâncias tão grandes do Evangelho e queira vir para o nosso meio, não há problema também, não é? Mas o nosso alvo não é buscar, e não é entrar nas igrejas irmãs para tirar pessoas de lá. Pelo contrário, o nosso alvo é levar pessoas que ainda não conhecem a Cristo a conhecê-lo. E Paulo deixa isso muito claro para nós aqui. Esforçando-me deste modo, diz Paulo no versículo 20,
por pregar o Evangelho. Eu e você também devemos nos esforçar para pregar o Evangelho. Mas Paulo continua e diz, não onde Cristo já for anunciado. Então esse é o nosso desafio também, pregar o Evangelho, mas não roubar pessoas de outras igrejas. Se as pessoas vierem por amor à obra, amém, mas não que seja esse o propósito imediato, para não edificar sobre fundamento alheio, vai dizer Paulo aí. Então o versículo 20 é um versículo característico, predominante do ministério de Paulo e que serve como uma instrução muito poderosa à vida do presente tempo. Os discípulos de Cristo, meus irmãos, eles são munidos também de diferentes dons para que tenham como exercer os respectivos ministérios que Deus os dá. Nós já falamos sobre dons aqui em outro estudo, no capítulo 12, e certamente eu e você também recebemos dons especiais do Senhor, qualificações de Deus para que nós possamos cumprir o ministério, a chamada que Deus nos dá. Então, se você voltar lá para o capítulo 12, do verso 3 ao 8, eu vou voltar lá com você rapidamente. Paulo vai dizer o seguinte, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também, conquanto nós, muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, aquele que contribui, faça com liberalidade, aquele que preside, faça com diligência, quem exerce misericórdia, que exerça com alegria. Então Paulo está aqui dizendo que cada um de nós, membros do corpo de Cristo, temos diferentes dons. Mais uma vez, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Então, os discípulos, cada um de nós, discípulos, tanto os do passado quanto os do presente, temos dons, temos habilidades, temos capacitações dadas pelo Espírito para que nós pudéssemos também cumprir o nosso ministério. Qual é o seu ministério? Não existe ministério de banco de igreja. Você pode e deve ir para a igreja, sentar-se no banco, aprender, mas você tem um ministério. Como Paulo coloca aqui em Romanos 12, você pode ter o ministério de pregar, você pode ter o ministério de proclamar, de anunciar, de evangelizar, você pode ter o ministério de exortar, de fortalecer, de socorrer, de ser um conselheiro. Você pode ter o ministério de contribuir. Você pode ter o ministério de dirigir grupos, de presidência, de condução, de liderança. Você pode ter o ministério de misericórdia. Daí por diante, são mais ou menos uns 40 ministérios de dons diferentes que a Bíblia nos apresenta. Cada um de nós temos um. Como estamos exercendo o nosso ministério? Então Paulo vai nos ensinar aqui um pouco mais na vida dele, olhando aqui o chamado e o dom de evangelista. Paulo era convicto de que o seu dom e o seu chamado se aplicavam primariamente aos campos pioneiros e aos gentios. Paulo não era aquele pastor de trabalhar onde alguém já plantou uma igreja e ele está ali para pastorear, para ensinar, para doutrinar. Não. Paulo era diferente. Ele tinha convicção que o seu chamado era de ser um plantador de igrejas. Ele plantava aqui, plantava ali, plantava lá, treinava outros para pastorear, para cuidar, e ele ia à frente, porque o trabalho dele era de plantador. Ele era um missionário, um desbravador, um pioneiro. Ele era um bandeirante da fé, e ele trabalhava exatamente nessa dimensão, com plena consciência de que Deus o chamara para tanto. Olha lá, Romanos mais uma vez, capítulo 15, volta para Romanos,
mais uma vez, capítulo 15, ele vai passar aí pelo versículo 19, dizendo que é pelo poder do Espírito Santo. No versículo 20, dizendo que não é para pregar onde o evangelho já tinha sido pregado. No versículo 21, ele fala, usando uma palavra de Isaías, que pessoas vão conhecer Jesus, pessoas que não ouviram vão ouvir e vão conhecer de Jesus. E ele vai dizer que essa também é a sua tarefa, de anunciar o evangelho às outras pessoas. Algo mais, Paulo fala sobre a sua estratégia de evangelismo. Qual era a sua tarefa? Primeiro, atingir primeiramente as cidades mais populosas. Se você segue a carreira ministerial de Paulo, você vai perceber isso. Onde é que Paulo se instalava em primeira mão? Já percebeu isso? É em Antioquia, porque era uma cidade grande, e dali difundir o evangelho para outros pontos. Depois ele vai para Éfeso, que era uma cidade de tremenda importância na Ásia, e de lá se torna uma base missionária para muitos outros lugares. Paulo vai para Tessalônica, entrando já na Grécia, e dali é um ponto também de evangelização. Depois ele se aporta em Corinto, ele vai para Atenas, cidades grandes, cidades importantes, onde dali pudesse divulgar o evangelho. Então o alvo de Paulo era atingir primeiramente as cidades mais populosas. Na continuidade, evangelistas, pessoas treinadas, ensinadas por Paulo, iriam para as vilas e arredores daquelas grandes cidades, anunciando e propagando também a muitos outros ali o evangelho da graça de Jesus Cristo. E depois, através de pastoreio, de pessoas que seriam treinadas para ficar naquelas cidades, naqueles lugares, conduzindo, instruindo e cuidando das igrejas. Essa era a estratégia de Paulo. Então era abrir frente, era criar evangelistas que continuassem abordando e criar pastores, treinar pastores para continuar instruindo e fortalecendo os irmãos da fé. Essa é a tarefa que você percebe aí na vida de Paulo. Se você vai lá para 1 Coríntios, capítulo 3, nós já lemos um texto rapidamente lá, o versículo 9, e você vai perceber que Paulo fala isso. Um planta, o outro colhe, o outro ensina, o outro rega, cada um tem a sua atividade. E Paulo sabia que a tarefa dele era ser um plantador. Outros viriam depois, regando, colhendo, mas ele seria o plantador. Quantas e quantas vidas, meus irmãos, foram alcançadas porque Paulo foi um plantador, mas outros vieram depois dele, ajustando, ajudando, ensinando, com base na vida, no ensino de Paulo, claro que olhando para o Evangelho e colhendo resultados tremendos aí na salvação de muitas pessoas. Assim continua sendo. O meu ministério, o seu ministério, a nossa vida continua sendo essa de continuar colhendo o que outros plantaram e continuar semeando, e quem sabe outros à nossa frente é que vão colher o nosso fruto. Política missionária de Paulo. Qual era a maneira como Paulo compreendia essa dinâmica da ação missionária? Observe só. O apóstolo Paulo se alicerçava, meus irmãos, em palavras como as de Isaías, registradas aqui no versículo 21. Olha aí mais uma vez, versículo 21 de Romanos 15. Paulo diz, eu prego o evangelho, eu anuncio, eu quero ir em outros lugares, alcançar outras pessoas, em cumprimento da palavra profética de Isaías, que dizia, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Esse era o desafio de Paulo na sua política missionária, de anunciar para aqueles que ainda não houveram conhecido a Cristo Jesus. Paulo tinha planos de visitar Jerusalém. Se você percebe na sequência dos textos, olha aí o versículo 27. Olha o versículo 27. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios são participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais.
Se você olhar o versículo 25 e 26, Paulo vai dizer que ele estava de partida para ir a Jerusalém, justamente para levar oferta, levar rendimentos financeiros, para socorrer irmãos lá de Jerusalém que estavam passando uma situação muito difícil. E Paulo argumenta aqui, dizendo isso junto aos romanos: se os gentios têm recebido, através dos judeus, a bênção do evangelho, por que não agora socorrê-los na hora que eles precisam? Paulo tinha também planos, meus irmãos, de visitar Roma. Se você olhar aí mais à frente, versículo 24, aliás, versículo 24 vai dizer que penso em fazê-lo em viagem para a Espanha, ou seja, eu vou passar aí em Roma, vou visitar vocês, mas é quando eu for para a Espanha. Então ele queria visitar Roma, sim. Quando eu for para a Espanha, a minha intenção é passar por aí, fazer uma visita. Ele vai dizer aí: espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então Paulo queria passar em Roma, passar um tempo ali com os irmãos de Roma, lembrando, irmãos, que Paulo não conhecia ainda a igreja de Roma. Quem plantou a igreja de Roma? Você não tem essa informação muito definida, mas é bem possível que quem plantou a igreja de Roma foram aqueles irmãos que saíram lá do evento de Pentecoste, lembra? Receberam também a graça do Evangelho, no poder do Espírito Santo, saíram de Pentecoste, havia gente de muitos lugares naquela festa, naquele ano, e eles voltam, cada um para a sua cidade, anunciando as grandezas maravilhosas de Deus, cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. É possível que a igreja de Roma tenha nascido por alguns desses. Depois vai chegar ali outros irmãos. Você tem, por exemplo, a citação em Atos de Áquila e Priscila. Irmãos fervorosos, conduzindo pessoas a pleno conhecimento do Evangelho. Você vai encontrar depois Pedro servindo a igreja de Roma. Vai encontrar Paulo também ministrando essa igreja. Mas até aqui, Paulo não tinha ainda conhecimento da igreja de Roma, no sentido de conhecê-los pessoalmente. Paulo tinha também plano de fazer missões na Espanha, como você viu no versículo 24, em viagem à Espanha. Paulo vai dizer exatamente isso: eu quero ir à Espanha. No versículo 28 e 29, Paulo deixa isso muito mais claro ainda. Olhe bem: tendo, porém, concluído isto, ou seja, de passar lá em Jerusalém, de socorrer os irmãos que estão em necessidade, havendo-lhes consignado este fruto, esta bênção, eu quero, passando por vocês, ir à Espanha. E também sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção do Espírito de Deus, na bênção de Cristo. Então, Paulo tinha planos de ir até a Espanha, anunciar ali o Evangelho, pregar aí naquele país o Evangelho. Paulo foi à Espanha. Paulo pregou o Evangelho aos espanhóis. Isso não está claro aqui na carta aos Romanos, porque foi bem depois. Mas a trajetória de Paulo o leva até a Espanha. Quarta coisa que temos aqui, meus irmãos, a compartilhar nessa manhã sobre Paulo é a sua intensa necessidade de oração. Tanto Paulo orava, quanto Paulo também precisava de oração. Então ele tinha pedidos de oração aqui para colocar para aquela igreja em Roma. Está me acompanhando? Estamos juntos? Firmes aí, olhando para o texto bíblico? Se sim, registra aí na barra de comentários. Eu estou acompanhando, pastor. Ok? Vamos lá, caminhando aqui, continuando conosco nessa manhã, olhando aqui então a experiência de Paulo, especialmente agora na área da oração. Eu e você temos muito a aprender com Paulo na área da oração. Nós vamos perceber aqui, meus irmãos, que Paulo era um homem de oração. Não só aqui no texto de Romanos, mas em todas as suas cartas, a oração é algo extremamente, minuciosamente instruído, orientado, incentivado por Paulo. E isso fazia, então, que seu ministério, com base numa vida de intensa oração, fosse um ministério frutífero. Paulo era um homem que orava.
Paulo sabia, meus irmãos, que as orações dos irmãos a favor dele também lhe ajudaria a alcançar vitórias. Eu quero que você olhe o versículo 30. Olha aí o versículo 30, especialmente, no texto de Romanos 15. Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também por amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor. Então, em primeira mão, Paulo pede que outros irmãos orem por ele. Paulo sabia que as orações dos irmãos a favor dele seria uma bênção, o ajudaria a ganhar mais vitórias. Mas olhe também o texto lá de Efésios 6:12. É um texto que você também conhece, certamente, já leu muitas e muitas vezes. Efésios 6, versículo 12. Vamos lá? Efésios 6, versículo 12. Paulo diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha então o versículo de 18 a 20. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica pelos santos. Orem também por mim. Paulo vai dizer no versículo 19, orem também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Então, lembrando que Paulo dependia da oração de outros irmãos. Paulo reconhecia o valor tão tremendo, tão forte da oração de outros irmãos a favor dele. Olha lá, mais uma vez, Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo. Luteis juntamente comigo nas orações. Ok? Grande parte dos ensinos sobre oração nas Escrituras advém das práticas e das experiências desse apóstolo. Então, como nós dissemos antes, Paulo ele é um grande instrumento para nos ensinar, tanto na teoria, na doutrina, quanto nos ensinar na prática sobre a oração. Você vai perceber no testemunho que Paulo dá, especialmente na segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai ser um exemplo para nós de como ele era dado às vigílias, às orações, aos jejuns. Então, Paulo pede oração aqui pela sua viagem missionária. Estaria levando Paulo um valor altíssimo em dinheiro para os santos da Judéia. Aqui o texto não fala em valores, mas se você percebe, Paulo vai dizer no versículo 25, olha lá no versículo 25, agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta ou uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Se você se lembra, houve uma fome tremenda, houve um período de recessão, de dificuldade econômica. Os crentes em Jerusalém haviam vendido as suas propriedades e bens, até acreditando que Jesus viria muito rápido. Eles distribuíram o valor das suas vendas para os apóstolos e para outras pessoas carentes, acabaram com o que tinham e agora, numa época de recessão, eles não tinham onde se segurar. Passando dificuldade, passando escassez, passando fome, e Paulo, certamente com outros apóstolos, levantam ofertas de vários cristãos de outros lugares. E Paulo diz aqui que os crentes da Macedônia e da Acaia, lá da região de Tessalônica, Corinto, levantaram uma oferta especial para enviar aos crentes de Jerusalém. Ele estava indo agora levar essa oferta, ele precisava de oração para proteção de Deus para levar essa oferta, certamente um valor alto. Naquela época, nós não tínhamos transferências bancárias eletrônicas, como fazemos hoje. Tinha que levar a bolsa de dinheiro junto com o camelo, ou junto com a mala.
E Paulo estava levando ali recursos em dinheiro para socorrer os irmãos carentes lá de Jerusalém. Olha aí mais uma vez o versículo 31. Para que eu me seja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Essa expressão ela tem um sentido dúbio. O primeiro é que as estradas eram muitas vezes carregadas de marginais, de bandidos que ficavam perambulando por ali para roubar forasteiros, peregrinos, viajantes. Lembra-se bem da história do bom samaritano? Numa trajetória, quem sabe viajando sozinho, ladrões o atacaram, o espancaram e roubaram os seus bens. Então era comum nas estradas, a guarda romana sempre cuidava do que podia, mas muitas extensões de estrada havia ali bandos de pessoas que roubavam os outros. Paulo precisava de proteção para chegar em Jerusalém com esses valores. Os rebeldes da Judéia, então, poderia se aplicar também aos judeus que queriam Paulo preso. Eram rebeldes judeus que queriam prejudicar Paulo, e pode ter aqui também essa conotação de que Paulo pede oração para que ele seja livre dessas intenções malignas dos judeus contra a sua vida. Se você vai lá para Atos capítulo 20, faça isso. Atos capítulo 20, versos 22 e 23, você vai perceber Paulo dando essa possibilidade aqui. E agora, constrangido em meu espírito, Atos capítulo 20, versículo 22, e agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo me assegura, de cidade em cidade, ele me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então Paulo sabia que ele ia para Jerusalém, isso antes, né? E haveria riscos de ser preso. A sua iniciativa de ajuda aos santos da Judéia seria aceita pelos líderes cristãos de Jerusalém? Como que os cristãos de Jerusalém veriam Paulo? Receberiam bem a oferta que Paulo estava levando? Ou teria uma interpretação duvidosa? Por que é que esse camarada traz dinheiro aqui? Ele está querendo comprar a atenção de quem? E é importante lembrar que havia uma certa discrepância na compreensão da vivência do cristianismo por Paulo em relação aos judeus mais tradicionais que viviam em Jerusalém. O judeu tradicional de Jerusalém, muitos deles convertidos a Jesus Cristo, não aceitavam as liberdades que o gentio tinha. Compartilhamos isso no capítulo 14 aqui de Romanos, lembra? Então havia a dificuldade ali da liberdade cristã. Será que os judeus aceitariam bem Paulo no meio deles? E você vai ler depois a história lá em Atos e vai perceber que Paulo, quando chegou em Jerusalém, ele inclusive fez voto, rapou a cabeça, entrou numa quarentena para fazer um voto de dedicação especial para que os judeus entendessem que ele realmente era um convertido. Olha só onde levam as tradições de uma religião. Será que eles aceitariam bem a oferta de Paulo? Ou teriam dificuldades com Paulo? Então Paulo tinha dúvidas a esse respeito. Ele precisava também de oração para que ele fosse bem recebido. Olhe mais uma vez o texto onde Paulo fala exatamente assim. Versículo de número 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que esse meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Ou seja, que os crentes em Jerusalém entendam o porquê é que estamos levando para eles esta oferta. Então Paulo precisava de oração. Ele pede, sem rodeios, sem dificuldade, sem constrangimento, ele pede oração da igreja romana ao seu favor. Irmãos, isso já é um ensino especial para mim e para você também. Você precisa de oração em alguma área da sua vida? Peça oração. Você precisa de oração sobre uma necessidade sua? Fale com o povo de Deus, converse. De repente, existem realmente coisas que são mais particulares. Você não precisa abrir a sua vida em detalhes para todo mundo. Mas você pode e deve pedir oração
uns aos outros. Isso é importante na caminhada cristã. A oração é essencial na agenda do crente, tanto quanto para o espírito, quanto para o corpo. Ficou truncado aqui a minha informação. Mas a oração ela é essencial na vida do crente, tanto para a vida espiritual, quanto para a vida do corpo. Então, seguir o exemplo de Paulo e pedir a oração dos irmãos por nós é válido. Eu e você podemos e devemos pedir oração uns aos outros. Não é uma solução mágica dos nossos problemas. Não é uma oração, uma varinha de condão que se bate lá e resolve tudo, como diz alguns por aí. Não, a oração nos leva muito mais a nos converter, a nos convergir para a vontade de Deus, a nos centralizar na vontade de Deus, do que tanto fazer com que Deus faça alguma coisa. A oração é um poder transformador na nossa vida, e não transformador da vontade de Deus. Mas é importante que nós oremos, busquemos o Senhor, a oração é importante. Quando a nossa vida chega nesse nível de dependência de Deus, Deus responde, então, providencialmente às nossas orações, atende quanto ao que lhe pedimos. Nós aprendemos isso lá com João. Corre lá em João, mais uma vez. Primeira carta de João, olha lá, essa informação tão gostosa que João nos oferece. Para quem está nos acompanhando no estudo das cartas de João, nós compartilhamos já esse texto há alguns dias, 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, quando diz assim: esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feitos. Então, meus irmãos, é importante orar, é importante depender da oração, depender de Deus, mas é importante também compartilharmos os pedidos de oração. Paulo abre o leque da sua vida aqui com muita facilidade. Orem por mim. Orem por mim. Então vamos lá, terminando aqui, concluindo o nosso estudo. Paulo deixou, meus irmãos, profundas marcas em seu ministério, não só pelas igrejas que ele fundou e por onde ele passou, mas pelo seu exemplo de amor abnegado que o alcançou, abnegado do Senhor, que o alcançou com a sua maravilhosa graça. Então Paulo tem um amor, uma dedicação, uma entrega plena, exatamente porque ele sabia o quanto Deus tinha feito na sua vida. O seu zelo missionário, o seu ardor pela salvação de outros é algo também invejável, que eu e você precisamos também, de maneira correta, seguir o exemplo de Paulo, ter também paixão pela salvação de outras pessoas. A sua vida de oração, o seu cuidado pelo bem-estar dos irmãos é algo que merece também que nós sigamos o seu exemplo. E por último, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. É isso que Paulo vai dedicar a sua vida, é isso que Paulo vai dedicar todo o seu existir, toda a sua realização, porque Deus é merecedor de toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então o ministério de Paulo, como dissemos, irmãos, é um ministério que deixa marcas profundas em toda a história, em toda a igreja, e tem que ser um exemplo poderoso para mim e para você. Deus te abençoe. Na próxima semana, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez, continuando e concluindo na próxima semana o estudo aqui da carta de Paulo aos Romanos. Então, no próximo domingo, no capítulo 16, versos 1 a 27, nós falaremos aqui, concluindo o estudo de Paulo aos Romanos, sobre saudações, admoestações e doxologia, ou seja, os termos finais de relacionamento ali de Paulo com esta igreja em Roma. Deus te abençoe, esteja conosco lá. Se Deus permitir, estarei com vocês. Não falte, ok? Estaremos juntos.